Olá, meu nome é Luiz Flecha, eu sou integrante B5 da disciplina Organização e Arquitetura de Computadores. Hoje eu e meu grupo vamos apresentar a nossa implementação do processador Pipeline RISC-V e discutir o seu tempo de execução e o seu clock máximo em comparação aos processadores multiciclo e uniciclo implementados em laboratórios anteriores. Olá, meu nome é Pedro Ximenes, estou apresentando o Laboratório 4 da disciplina de OAC, matrícula 2026071. Vou apresentar os exercícios 1.1, 1.2 e 1.3. No item 1.1 do laboratório, o objetivo dessa etapa foi transformar a arquitetura do processador uniciclo em uma arquitetura pipeline, inserindo registradores intermediários e para segmentar a execução das instruções. Para fazer isso, nós dividimos o caminho de dados em 5 estágios distintos, que seria o estágio de busca, o estágio que usa o if, no caso, né? O estágio de decodificação, que usa id, o estágio de execução, que usa x, o estágio de memória, que usa o main, e o estágio de escrita, que usa o wb. A principal alteração foi a inserção de 4 bancos de registradores pipeline entre esses estágios. O IF/ID entre a busca e decodificações, o ID/X antes da ULA, o EX, o X no caso, /main antes do acesso à memória dos dados e o main/WB antes da escrita final no banco de registradores. No código em Verilog implementamos esses registradores utilizando blocos sequenciais, always FF no caso, sincronizado pela borda de subida do clock. Um ponto crucial dessa implementação é que esses registradores não propagam apenas os dados, como no caso o PC e os operandos, mas ele também propaga os sinais de controle. Por exemplo, o sinal read-write gerado no estágio de decodificação viaja pelos registradores id/x, x/main e main/wb, para garantir que a escrita ocorra apenas quando a instrução chegar no final da pipeline. E com essa estrutura a gente garante o isolamento do processador. Isso permite que o processador execute até 5 instruções simultaneamente e em fases diferentes, aumentando o processamento, a estrutura da CPU em comparação com a versão do uniciclo e a do multiciclo também. Dando continuidade, no item 1.2 nós realizamos a integração completa do processador pipeline. Nós conectamos os módulos de controle, sendo o CPU Control, ALU Control, o caminho de dados, sendo a ULA, os registradores, o gerador de imediatos e as memórias de instrução e dados. Fizemos isso intercalando tudo com os registradores de pipeline que descrevemos anteriormente. O objetivo disso foi garantir que a instrução GUI, como as instruções também do tipo aritmético e as instruções de branches, elas fluíssem corretamente do estágio de busca até o estágio de escrita. Para validar a síntese do hardware, geramos, através do RTL-View do Quartus, a representação de como ficou o diagrama do processador. Embora pareça complexo, a gente consegue identificar a estrutura lógica do pipeline da esquerda para a direita. É possível ver claramente os blocos da lógica combinacional, como por exemplo a ULA e os multis, separado pelos blocos também de registradores sequenciais. Isso comprova que a ferramenta de síntese reconheceu corretamente a segmentação do nosso processador. Agora, em relação aos requisitos físicos, nós, passando para o item 1.2b, nós levantamos esses requisitos, tanto os físicos quanto os temporais. Em termos físicos, ou seja, a área ocupada dentro da FPGA, o nosso processador utilizou aproximadamente 4.208 elementos lógicos e 1.595 registradores. Com isso, e um total também de 108 pinos de 200, dos possíveis 250 que podem ser utilizados. Além disso, representa apenas uma fração pequena da capacidade total que o sistema pode ter, indicando que a implementação foi feita de maneira eficiente em termos da área. Agora, acerca dos requisitos temporais,
A gente analisou o time quest do próprio Quartus também. E o resultado obtido que nós tivemos foi identificado que o estágio de slow em 1200 MV a 85C, a gente conseguiu exatamente 76,12 MHz de frequência. Isso conclui que o processador atende os requisitos de funcionamento, operando na margem de segurança, na frequência do clock que a gente definiu para a simulação. Portanto, o processador foi implementado, sintetizado e validado, considerando tanto a estrutura lógica dos requisitos físicos e temporais, e concluindo a viabilidade de ambos. Bom, meu nome é Gabriel e agora eu vou apresentar o item 1.2c, que basicamente é corrigir todas as áreas do programa, apenas com a exceção de bolha Snoop, mostrando o funcionamento correto da CPU. Bom, aqui está o código DD1, já com a correção dos NOPs. Bom, basicamente a solução apresentada foi usar o NOP para a dependência da usar dois NOP, branch jump e garantia de write back antes do uso. A pipeline executa sem stalls de automáticos. Bom, aqui está a nossa simulação. Podemos ver aqui que o pleno funcionamento dele. Bom, essa imagem aqui não está muito boa, né? Que está muito pequena, mas no relatório mostra muito bem a simulação com o perfeito funcionamento dele, do CPU. E em relação ao clock, bom, após fazermos a simulação e verificarmos diversas frequências, verificamos que acima de 499 MHz a pipeline apresenta falhas e a frequência máxima segura, né, 499 MHz. Acima disso, começa a apresentar falhas. Bom, essa foi a nossa simulação aqui. E é isso em relação ao item 1.2c e D. Bom, já na 1.3 a gente vai fazer a comparação das arquiteturas, né, quanto aos requerimentos físicos e temporais. Começando ali pela velocidade, né, frequência máxima. Vemos claramente uma evolução, né, o uniciclo ficou limitado a cerca de uns 60 MHz, né, porque o clock ele precisa esperar a instrução inteira terminar, né, e já o multiciclo e o pipeline conseguir se aumentar muito essa frequência, pois quebra-se o hardware em estágios menores, né. Mas isso tudo tem um custo, né, o pipeline ele exige mais hardware, né, por causa dos registradores de barreira, né, que seguram os dados entre as etapas, e então acaba requerindo mais elementos lógicos. De conclusão, dá para verificar que o pipeline é a melhor arquitetura, né, ele roda rápido como o multiciclo, né, e consegue entregar uma instrução por ciclo como o uniciclo, né, e sendo mais eficiente apesar de ocupar mais espaço fisicamente. Agora, analisaremos comparativamente o tempo de execução do programa DS1 em cada um dos processadores implementados nessa disciplina. Começaremos analisando o processador uniciclo, que foi com o maior tempo de execução, até o pipeline, que foi com o menor tempo de execução. A começar pelo uniciclo. Para o processador uniciclo, apesar de termos uma CPU igual a 1, o seu clock é limitado pelo tempo de execução da instrução LW, a instrução mais demorada, o que faz com que o seu clock seja bastante limitado e o tempo de execução o menor entre os processadores. Para o processador multiciclo, nós temos um clock muito alto, mas uma CPI igualmente grande. A média da CPI do processador multiciclo ficou entre 5 e 6, o que prejudicou um pouco seu tempo de execução, apesar de comparativamente ele ter sido menor do que o tempo de execução em relação ao processador uniciclo. Agora, o processador mais performático dentre os que nós implementamos. Mesmo com os problemas, que são os hazards e os ciclos de stall,
O processador Pipeline conseguiu atingir uma CPI muito próxima a 1, mantendo a frequência de clock alta, assim como no processador multiciclo, o que faz com que, dentre os processadores implementados na disciplina, ele seja com menor tempo de execução, unindo o melhor mundo do processador uniciclo e o melhor dos mundos do processador multiciclo.